Muito boa tarde a todos os presentes virtuais deste ano, em que o Núcleo Espéritos das Américas completa seu 18º ano, chegando à maioridade. Nós temos a grande satisfação, nesta tarde, hoje é dia 25 de outubro de 2020, e nós temos uma sessão, uma espécie de bate-papo, mesa redonda, concerto, né? Intitulado Do Silêncio das Sereias aos Saraus, em torno da obra de Gilberto Mendes, dedicado ao nosso compositor, um dos maiores compositores brasileiros da contemporaneidade. E para essa sessão, ao qual agradeço em meu nome dos presentes, a curadora do evento, Rosana Chivili, ao ter convidado nós que tivemos um contato pessoal com Gilberto Mendes, como alunos, como os colegas, como profissionais de trabalho, e desta mesa, então, contamos com 4 pessoas, além de mim, que estou aqui na nobre função de mediar esse debate, que é Renato Figueiredo, que é santista, ele gosta de dizer isso, pianista, que atua como pianista no coral do Coral Paulistano, no Teatro Municipal de São Paulo. Ele pesquisa e difunde a música dos séculos 20 e 21. Temos também Andréa Kaiser, cantora e professora de canto na Escola Municipal de Música de São Paulo e membro do duo Materiales com Joaquim Abreu, e participante também no Núcleo Espéritos das Américas. Aqui também em sequência, Joaquim Abreu, recém-mencionado, é o próprio percussionista que dedica-se à difusão da música contemporânea brasileira há 40 anos. Membro dos duos Diálogos, Paulo Passos e Joaquim Abreu, Materiales com Andréa Kaiser, aqui citada, e também é membro do Núcleo. E, por fim, a minha xará, Heloísa Castelar Petri, muito conhecida por várias pessoas como Lolô, que é uma cantora especialista em música contemporânea, renascentista, barroca, e agora acabo de descobrir também fadista. Então, dando as boas-vindas a todos, acabei de descobrir há 2 horas atrás, ela está guardando, escondendo esse tesouro da gente. Dando boas-vindas a todos, né? Não temos tempo para muita coisa, então eu vou simplesmente sinalizar alguns dos vários Gilbertos que existem entre nós, né? Entre nós, pronome, e nós também, no sentido de algo que a gente está inodado e precisa desatar, né? A gente tem um Gilberto que é conhecido e reconhecido internacionalmente como compositor, que começou de forma autodidata, a partir da escuta de rádios, trilhas de cinema, e aí ele entrou no Conservatório Musical de Santos. Bem, essa história vai continuar de outra maneira, eu vou mostrar para vocês como. O Gilberto, amante da literatura, do cinema, além da música, também uma coisa importante que se fala nele é a transição do início no tendência numa estética nacionalista que bandeou-se logo em seguida para a mais extrema vanguarda, né? Existe um Gilberto também envolvido na política, né? Chegou a ser membro do Partidão, e tinha até um codinome, Ramiro, que ele diz que pouco usou. Nós temos também alguns debates muito estranhos e interessantes, né? Instigantes sobre as questões de nacional e popular, onde se inclui tendências estéticas tão distintas, mas em linha de continuidade, como, por exemplo, a música da Escola de Viena, a Segunda Escola de Viena, com operetas, dos quais a gente veio ouvir falar de várias canções, né, de cabaré, por exemplo, e também naquilo que ele chamava de lead norte-americano, que seriam as canções estadunidenses da época do Foxtrot. Enfim, muito dessa polarização está em torno um repertório da década de 30 a 40. A gente também tem um Gilberto, que é um cidadão santista, que virou uma pessoa muito atuante, não só nas instâncias assim da cultura, mas também de decisões sobre como viver na cidade, e aquilo que hoje, usando uma palavra moderna, a gente diria que era o empreendedor, né? Que ele foi fundador do Madrigal Ars Viva, ele foi o curador do Festival Música Nova, encabeçou, pelo menos, mesmo que com outras pessoas, né?
promoveu também o surgimento da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, que existia de uma forma amadorística. A gente também tem os cursos latino-americanos de música, né? Isto para resumir. E a gente também um Gilberto meio embaixador, né? Ele criou uma colaboração internacional com vários polos, especialmente aquele que ele chamava de Conexão Belga, e com o Álvaro Guimarães, com o Jorge Peixinho, que lastimamos que só tenham sido interrompidas por causa da morte de ambos precoce. E uma coisa que eu também gostaria de dar bastante ênfase, o Gilberto, professor, quando ele se aposentou da atividade como bancário, e se dedicou à docência, à composição e à docência, isso a partir do final da década de 70, sendo professor visitante Wisconsin, e aí na USP em 80, permanecendo até 92, então foi um bom período. E uma última fase, que a gente pode dizer, é o talento de narrador, de escritor, né, que ele desenvolveu algumas novelinhas, então não tinha muito gosto nisso. Enfim, eu só vou apontar aqui, como não há tempo para tanto, eu vou começar do fim para o começo. Estas aqui foram as novelinhas que ele escreveu, essa aqui foi publicada postumamente, essa aqui também, e as obras que ele próprio escreveu, isso aqui foi a tese de doutorado, né? Depois, quem precisar, eu passo as referências completas, e esta aqui, que foi uma continuação de onde ele havia parado, abordando outras coisas. Mencionaria também esta obra aqui, que a Lolo vai falar bastante sobre esse tema, né? Sobre o Madrigal Ars Viva, quando comemorou seus 50 anos. E eu, fora isso, já passando a palavra para o Renato, eu vou só pegar algumas coisinhas para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um livro fininho que saiu há bastante tempo, né? A tese da Terezinha Prada, a tese da Rita, né? Antônio Eduardo, Carla Delgado, antropóloga, cada uma numa área, né? E há muitos outros trabalhos. Esses estão aqui, que eu peguei naquele vãozinho da estante, que está meio, assim, faltando um pedaço, eu tirei de lá. Mas há muitos trabalhos em torno da obra do Gilberto, e eu destacaria também, para quem quiser conhecer mais, para visitar o Cine Inês, né, que o Gil Novas comanda, e está colocando de forma organizada muitos desses trabalhos do Gilberto e de outras obras assim, cinematográficas e artísticas voltadas a Santos e a arte em Santos, a cultura em Santos, Maurice Lejar, etc. Com isto, eu não falo mais nada, só deixo aqui, talvez vocês, colegas da mesa, possam falar sobre, né? A gente deixa em nome os nomes de Beatriz Romã e Eládio Pérez Gonçalves, uma justa homenagem a todos os parceiros, colaboradores, amigos, etc., do Gilberto, que fizeram que essa arte da música, em seus vários estágios, né, de desenvolvimento ao longo de muitos anos, tivesse seguimento e semeadura. Estes dois nomes que eu acabo de mencionar faleceram muito recentemente, há alguns meses. E com isto eu passo a palavra ao Renato, e que vai desenvolver sua fala e apresentação em pouquinhos minutos, nós não temos alguns 40 minutos e tanto. Obrigada. Será que o Renato conseguiu entrar na... eu estou vendo que ele está tentando entrar. Será? Renato travou. Acabo de ver assim. Andréia, você acha que pode assumir a palavra e depois inverter as coisas? Então, eu passo para a Andréia Kaiser. Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui improvisada, então, não estava esperando, mas vamos assim. O Renato, será que vai conseguir entrar? Ou vai assim mesmo? E o Renato. Entrou. Vamos lá, Renato, me salvou.
Estou. E vocês me ouvem? Sim. Sim. Eu espero que me ouçam. Então, vamos lá. Obrigado, Heloísa, pela apresentação. Obrigado, Rosana, pela gentileza deste convite. É uma honra, como dizer, que tamanho de honra é estar no meio de vocês, falando sobre uma figura da cultura do Brasil e para a música nova, para a música contemporânea. Caiu? Eu acho que as Hespérides têm que chamar Hermes para ajudar na comunicação. Você retoma, então, Andréa? Retomo. É mesmo uma espécie de um jam session sem intenção, né? Bom, então, eu conheci o Gilberto na USP, como meu professor de música dodecafônica, e logo, assim, também através do Rubens, que foi meu colega, o Rubens Ricciardi, foi meu colega e professor também, antes de entrar na USP, de harmonia e contraponto, e nós tocávamos, o Rubens me chamou para fazer umas canções do Gilberto Mendes, e assim começamos isso em 1980 e alguma coisa, fazer várias canções, quase todas, né, do Gilberto, né, e com essas canções nós fizemos muitos concertos, fizemos um concerto em Santos, que eu tive a sorte de ter uma crítica do Gilberto Mendes na Tribuna de Santos, que uma crítica bastante carinhosa, né, e aí nós fizemos uma turnê, isso para contextualizar um pouco, né, a minha vivência. A gente sempre tivemos uma turnê na Europa, várias cidades da Alemanha, em Salzburg, no Mozarteum, e na Bélgica, em Ghent, que a conexão belga, né, com o Álvaro, e nessa turnê eu tive a oportunidade de estar bem próxima do Gilberto, e também em todos os ensaios que nós fazíamos, e era sempre muito ensaio na casa do Gilberto, ou na casa do Rubens em Ribeirão Preto, que o Gilberto estava. Então, o que eu queria ressaltar, assim, na minha fala, é o privilégio e a oportunidade de você estar com o compositor e ter essa troca, de você saber, ele está com você e vai passando o que ele pensou da música. O Gilberto alimentava, ele trocava muito. Ao mesmo tempo, ele era muito preciso no que ele queria, ele queria exatamente aquilo e ficava te ajudando a chegar lá, alimentava o meu imaginário, assim, para eu entrar na obra dele, e, ao mesmo tempo, ele dava uma liberdade muito grande e, às vezes, até alterava alguma coisinha em função do que a gente ia fazendo. Nessa alteração, por exemplo, eu não vou... pode ser até agora, né? Uma das canções que ele até dedicou a mim, né, que é Lagoa, que é uma música tão linda. O Rubens ficava tocando aquele acompanhamento, que não era um acompanhamento, era uma música completa, tão bonito, e a gente chegou à conclusão de que aquela parte podia valer como uma introdução, dele tocar sozinho, né? Então, originalmente, a música não tinha aquela introdução. E depois passou a ter, porque no processo ele falou, não é que fica legal? E aí foi. A gente podia até colocar, né, o Lagoa para ouvir agora, né, para vocês verem do que se trata. Eu tenho uma coisa a precisar, né? Nós tínhamos pensado uma sequência de apresentador e
músicas em seguida, e por conta dessa instabilidade que a gente é sujeita, então está montado um vídeo, e não sei, se a gente precisa, tem uma sequência que vai parando. Então, a gente vai esperar se o Renato consegue voltar, então a gente muda um pouquinho, a gente muda a estratégia, então cada um se apresentando para ir depois tentar pegar a sequência, tá bem? Então é isso, ele só me... para me apresentar é isso, essa relação que eu tinha muito próxima de estar sempre na casa dele e passando as canções com ele. Bom, eu ainda não vi notícia de que o Renato tenha voltado à tona, à cena, então a gente passa para o Joaquim Zito Abreu. Boa tarde, todo mundo. Eu vou começar dizendo uma frase que marcou quando eu era adolescente, tinha 18 anos, isso era 1977, teve um concerto cabaré no Teatro Brás Cubas, em Santos, e depois esse mesmo concerto foi refeito em São Paulo. E o Rodolfo Coelho de Souza, meu primo, me levou para assistir esse concerto cabaré. Eu tocava bateria na noite, estava começando a estudar percussão erudita com o Cláudio Stefano, no Conservatório do Brooklyn Paulista. E na mesa do bar e restaurante Almeida, lá em Santos, famoso Almeida, né? O Gilberto chega assim, depois do concerto, que tinha sido muito legal, Hans Eisler, misturado com Dorothy Lamour, era uma misturança, mas assim, muito rico, tudo muito rico. Ele chega e fala, não há forma revolucionária sem poesia revolucionária, sem música revolucionária, falando sobre Eisler, falando sobre poesia. O Augusto de Campos estava na mesa, e para um garoto de 18, 17 anos, tudo aquilo falou, é por aqui que eu vou. Então foi fundamental para eu mergulhar no universo da música contemporânea esses dias, né, lá em Santos. E daí fui para fora, fui estudar em Estrasburgo, fiquei um tempão fora do Brasil, e quando eu voltei, em 85, o Gilberto me chamou, foi o primeiro convite que eu tive para fazer um concerto solo no Conservatório do Brooklyn, o que foi genial para mim, foi muito importante, foi um resgate da minha memória, do meu passado, né? Ele e o Sigrido, para um concerto solo dentro do Festival de Música Nova, que naquela época era organizado ainda pelo Rodolfo, pelo Conrado Silva e em Santos pelo Gilberto. E daí eu me apresentei, sei lá, pelo menos 30 festivais, participei ao longo até recentemente. E daí eu ia falar sobre o Pente de Istambul, que vocês vão ouvir. O Pente de Istambul, a peça que vai rolar aí em breve, é uma colagem de climas, né? Mas por que essa colagem? É uma peça construída com estrutura super rígida, só que é uma estrutura serial de construção. Porém, tem momentos seriais, tem momentos que são de jazz, tem momentos que são de música turca, tem momentos que voltam foxtrot, volta a música serial, tudo isso muito bem engendrado, muito bem colocado. E esse humor, que não era muito bem compreendido, não era um humor, era uma maneira do Gilberto se diferenciar e de colocar tudo isso que é o universo brasileiro, né? Essa mistura, essa mistura de diversas músicas
porém de uma maneira extremamente estruturada, de uma maneira muito interessante, muito inteligente. Nesse sentido, ele foi único, foi realmente único, e corresponde àquela frase do Mayakovsky, do início da conversa que a gente está tendo aqui. Acho que devido ao nosso curtíssimo tempo, a gente tem que parar por aqui. Renato, será que já consegue entrar em cena? Oh, que bom, Renato. Bem-vindo de volta. Agora entrei pelo notebook, vamos ver se funciona melhor. Considerem todos os meus agradecimentos que eu desejaria ter feito no começo, e a delícia que é estar participando dessa conversa, desta mesa, palestra, concerto, como disse a Heloísa Valente, junto com vocês, que são pessoas tão ligadas a essa figura que, para mim, é tão importante, que é Gilberto Mendes, e é importante para a cultura do Brasil, e é importante para a música de vanguarda e para tudo o que já acontece de música nova no mundo, não é? Como bem disse a Heloísa no começo, é preciso que façamos um recorte pequeno daquilo que vamos falar, e considerando isso, e também porque eu tenho um afeto especial pelas peças do começo da obra do Gilberto, então escolhi duas coisas. Heloísa, já vamos tocar música daqui a pouco, né? Pelo que eu entendi, eu estou fora faz alguns minutos. Então, Renato, devido à ruptura aqui, eu estou optando, tem você, a Lolo, então você, Lolo, falam, depois a gente põe as músicas para tocar em seguida. Entendi. E temos muito tempo. Escutei um pedacinho da Andréia falando de como conheceu e se relacionou com o Gilberto, né? Então é o momento também de eu falar isso. Suponho. Nós estamos aqui com o cronômetro, já foram 23 minutos e pouco, temos mais 20 de música, e como a Lolo não falou nada ainda, tá certo. temos esse perseguidor mortal. Bom, a minha história é muito compactada com o Gilberto, é que eu sou de Santos, estudei com uma figura magnífica de lá, que se chamava Elisa Capoque, por quem o Gilberto tinha uma grande admiração, uma amizade até. Depois até ela foi professora de piano da Eliane também, da Eliane do Gilberto, né? Bom, a história é que num determinado momento eu fui levado à casa do Gilberto, em 1987, menino ainda, mocinho, né? Na esperança de que ele se interessasse por mim e me apresentasse a música nova. Ele me fez perguntas muito legais, muito relevantes para a minha vida naquela época, me fez tocar naquele Piano Brasil, que vocês devem lembrar que tinha o teclado alaranjado, né? E essas coisas todas que moram no meu coração como recordações extraordinárias para mim. Mas a história é que ele escolheu... pois é, você mostrou a foto, né? A coisa é que ele escolheu Il Neige de Nouveau. Aliás, mentira, ele escolheu um Klavierstücke de Stockhausen e uma peça de Jean-Marie Oliveira. E Burocracia se chamava. E disse, olha, isso era mais ou menos março ou abril. Isto aqui você pode tocar no Festival de Música Nova em agosto. Eu fiquei encantado de ter tocado para ele gostar da ideia de eu tocar no festival, em 1987 e tal. E eu falei, puxa, mas não tem nenhuma música do senhor que eu pudesse tocar? E ele falou, você quer tocar música minha? Eu gostaria, não é possível. Eu falei, olha, há 2 anos atrás, o José Eduardo Martins me pediu para compor em homenagem ao Henrique Oswald, e eu escrevi isto aqui. E me contou a história da música, inclusive da relação dele com o Mignone, por causa do Mignone estar no mesmo caderno que o José Eduardo encomendara para eles, mas eu não vou falar aqui. E o certo é que eu saí com Il Neige de Nouveau debaixo do braço para tocar no Festival Música Nova e também essas 2 peças do Jean-Marie Oliveira e do Stockhausen. Ali começou um afeto grande da minha parte por ele, e ele passou de alguma maneira a ser uma espécie de conselheiro, não só em questões de estética nova, mas como ele gostava muito de alguns compositores, de vez em quando eu ia à casa dele e ele me perguntava coisas. O que você está fazendo disso? O que você toca de Bach agora?
que Mozart você já fez? Você conversou com a Elisa sobre tal assunto? E Schubert, e Schumann, e Chopin. E aí aquilo começou a ser uma espécie de... Porto é uma palavra que se usa muito quando se fala de Gilberto Mendes, né? E ele acabou sendo uma espécie de porto seguro para mim, para essas questões de várias naturezas, do meu desenvolvimento musical. E daí aconteceu que eu vim para São Paulo também um pouco com a benção dele, porque eu sabia que eu precisava deixar Santos para estudar, para estar numa cidade com uma vida artística, intelectual, cultural um pouco mais sólida, né, do que Santos era àquela época. E era muito difícil para minha família, não tinha condições financeiras para isso, e acabou acontecendo que eu vim para São Paulo para estudar na USP, porque a USP tinha um lugar para os estudantes morarem. Era essa a razão pela qual eu tentei estudar na USP e vim morar em São Paulo. Nesse momento, eu fiquei encantado com a biblioteca, da área de música da biblioteca, e aí, no ano seguinte, em 1990, como eu pesquisava muito, encontro xerox das primeiras obras para piano do Gilberto Mendes, que ele nem tinha jogado fora e nem tinha dado para ninguém tocar. E aquilo me encantou, e nisso está o prelúdio número 1, que nós vamos ouvir daqui a pouco. Com licença, um minutinho só. O prelúdio número 1, eu lembrei que eu tinha uma cópia do programa do concerto daquela noite, de 1990, que me encantou. Isso aqui é uma cópia do programa, em que tem a primeira audição, então, das 3 primeiras músicas de Gilberto Mendes, que eu tinha, entre muitas aspas, descoberto na biblioteca da ECA. A primeira delas é a que vamos ouvir eu tocando aí. A segunda música, eu acho que eu falo depois, é de uma época completamente diferente, que é a música a peça para piano número 15, que não tem nada a ver com esse início da produção do Gilberto, tão influenciado por Schumann, tão influenciado pelos compositores que ele mais admirava. Eu estou ofegante, assim, porque estou apertado com o horário, mas acho que paro por aqui para dar a possibilidade para a Lolo falar, e aí, se for possível, eu falo depois sobre a outra. Não, fala você, Lolo, agora vamos adiante, vamos adiante. Bom, eu estou aqui com uma matriarca do Ars Viva, matriarca seguidora do Klaus, logo da mesma geração, e eu tive a felicidade de conhecer Gilberto, nós éramos adolescentes, praticamente. Tem uma distancinha de idade, mas eu tinha o quê? 18 anos? Imagina, eu com 18 anos, né? Gilberto era um pouquinho mais velho. Primeiro foi pelas mãos de Klaus Dieter Wolff, do Conjunto Coral de Câmara. Ele e Vílio Correia de Oliveira estavam começando, engatinhando. E eu cantei a primeira peça para coro, que nós ensaiamos no Coral de Câmara, que o Klaus mostrou, porque havia uma ciumeira entre o Coral de Câmara e o Ars Viva, que estava sendo criado num outro contexto. O Ars Viva era um coral laboratório, e nós não, éramos elite, VIPs maravilhosos. Mas o Klaus ficava dividido em Santos e São Paulo. E o Gilberto era um programa de Natal, e ele e o Vili levaram as músicas, foi do fim do ano. E a primeira canção que eu tive em contato de coro, que minha vida é calcada no coro. E aí fui saindo, muito sapeca, muito metida, e virei solista, virei um monte de coisa, mas sempre em grupo, que eu sempre gostei muito, né? Aí chamava-se Poema dos Olhos da Amada, com o texto do Vinícius. E foi uma revolução, porque o pessoal do Coral de Câmara ficou assustado. Não, era uma coisa muito linda, era quase Vinícius mesmo, assim, né? Bom, aí isso foi na virada dos anos 50 para 60. Em 61, eu me despedi. No fim do ano, fiz uma missa com Ars Viva, com o Coral de Câmara, e, em seguida, eu já estava bem
2 dias antes do Guga nascer, eu precisei me afastar. Aí fiquei 10 anos fora do movimento. E quando eu voltei, que eu fui morar em Santos, o Gilberto me abduziu. O Klaus me abduziu para o Ars Viva. E eu dizia, eu não sei cantar mais. Cantar não se esquece, é como andar de bicicleta. Eu dizia, tá bom, mas eu nunca andei de bicicleta, como é que eu vou fazer? E assim foi. Aí fui para o Ars Viva. Nesse período, eu entrei em 72, eu já tinha as 4 criancinhas. E quando viajava, o Klaus levava todo mundo e o marido para eu poder ir, porque senão eu não podia ir. Era um show, né? O Ars Viva. E Gilberto ali sempre presente. Também, agora já mais maduros, mas com uma obra maravilhosa já estendida. Começaram os festivais de música nova e eu babando naquilo tudo. E como nós tínhamos já um certo... Eu nunca tive uma coisa muito possante, assim, foi uma cantora camerista, de coro mesmo. E ali fui desenvolvendo e descobrindo que cantar, para mim, sempre tinha sido a coisa mais importante. Eu era muito atrevida, fazia muita coisa. E Gilberto gostava muito de mim. Ele me ligava muito à Renascença, à medieval. Então, quando eu tinha dificuldade, eu dizia, Lolo, para e canta como você cantaria medieval. Você canta tão lindo, é assim que se canta. Então, tá bom. Aí comecei tendo que me preparar, porque não era só medieval que ele me dava para cantar. Eram coisas completamente loucas, né? E foi assim, aqui eu não posso demorar, porque eu sei que o tempo é pouco, eu vou pular já o que eu vou fazer depois, que foi dentro do celeiro Ars Viva, quando foi feito eu gravei 2 CDs com eles, mas o que eu tenho para mostrar foi do segundo CD, patrocinado pelo Gil Nuno Vaz e todo o pessoal lá de Santos, que era, o Klaus já tinha falecido, Roberto Martins estava, Gil Nuno Vaz e Roberto Martins foram os constantes, e Gilberto estava lá, sempre xeretando, procurando, tomando conta, falando, exigindo, e pondo a gente no festival. Então, o que acontece? O que eu vou apresentar hoje, eu vou deixar preparado, que é de 1984. Eu já estava afastada do Ars Viva, mas afastada, assim, de local, mas eu vinha quase toda semana, fim de semana eu ia para Santos ensaiar. Eu mantive porque para mim era uma coisa maravilhosa. Eu já estava no teatro, um monte de coisa, não importa. Então, ele me deu como ele disse que ele teve uma recaída, né, Luísa? Uma recaída de que mesmo que você pode falar? Dá um pouquinho. O Gilberto, de poemas concretos. Então, eu vi o poema do Décio Pinhatari, que era um dos poetas que ele mais gostava, dos concretistas, quer dizer, gostava dos 3, mas gostava mais dele. Então, o Décio escreveu o poema, poeminha, poemeu, poeseu, poeteu, poesua, e o título é maior do que a música, tá? Para falar o título, eu demoro mais do que cantar a música. E ele me pôs ali, fez uma versão. A música não foi escrita para mim, foi para o Eládio Pérez, esse maravilhoso professor que nos deixou, esse homem de mídia, esse homem que era tudo, era um multimídia de gente, era um bombril, 1.000 utilidades, era maravilhoso. Então, o que aconteceu? Ele pegou para mim, eu fiz a versão violão, porque essa música tem 2 versões, piano e canto, violão e canto para voz, masculina ou feminina. Eu peguei essa que eu vou apresentar para vocês depois, aqui vai passar, é a versão feminina, de voz feminina, e violão, que o meu grande amigo, Ulisses Mansur, que me acompanha. É a gravação feita, acompanhada pelo Gilberto, como a Andréa disse, com todas as exigências. Eu levei 2 horas e meia para concretizar a gravação, acho que são 18 compassos. Eu quase fiquei louca, eu estava já exausta. Aí o chefe de gravação, que era o Gato, falou: Gilberto, a moça já não está aguentando mais. Não está tão bom, vamos deixar assim. Aí ele aceitou e eu fui embora batendo as tamancas. Eu falei: se não gostar, ponha um sintetizador. Olha que mal criada. E lá fui embora. Depois ele me ligou: não, Lola, está tudo bem, é que você falou luz em vez de luz.
Eu falei, tá bom. Eu não precisava mostrar que era tão carioca. Eu falei, tá bom, mas já foi. Tá bom. E daí, vamos embora, porque tem muita coisa ali para vocês falarem e a gente ouvir, tá bom? Muito obrigada por estar aqui com vocês. Pois bem, você que estava com medo de falar, deu um show, né, Lolo? Agora que a gente descobriu que é fadista, além de tudo, ó, pode ficar horas. O fado dura horas, de repente. Né? Eu estava falando aqui, eu fiz uma listinha, um roteirinho para ver se tem, como a gente imagina que sempre pode ter alguém que pela primeira vez está tomando contato sobre Gilberto e sua obra aqui, modestamente, né? Pode acontecer. Então, sinalizei algumas coisas e, por incrível que pareça, vocês cumpriram todos os itens da pauta, ainda de uma forma quase teaser, né? Então, como eu vejo aqui, nós estamos praticamente nos 20 minutos finais que teremos, vamos ser confiantes em Hermes, Deus da comunicação, né? De poder tocar todos os trechos, todas as obras. Então, a gente vai seguir nessa ordem, né? Eu acho que nem posso passar muito, porque aí se eu mudo o microfone, já perdemos mais tempo. Então, Prelúdio número 1 e a peça para piano número 5, executadas aqui pelo Renato. Depois, Lagoa... Número 15. Número 15, eu falei 5? Desculpem, 15, e escrevi certo. Então, vocês mesmos apresentam, pronto. Eu só vou deixar o seguinte, a fala que eu colocaria no final, eu antecipo agora, e depois, se der, sobrar uns 2 minutos, é que eu achei muito sugestiva. Está num livro de entrevistas compilado pelo Marcelo Ariel. Aliás, hoje, faz 10 anos que foi lançado, o Facebook me lembrou disso. Está uma foto lá, o Anselmo Gilberto, foi nesse lançamento. E numa dessas, nessa página 203, um repórter teria perguntado para ele se ele enxergava Deus por meio da música, de certo, esperando uma resposta assim bem bombástica. E ele só disse, não, de forma alguma. Música vale pela gostosura do som. Curiosamente, ela adquire um significado pelo uso dela. E esse significado é fortíssimo depois, o que é muito engraçado. Então, a música, ela pode ter, sim, um sentido pré-programado, mas ela sozinha, ela não tem moral, não tem nada. A música, ela quer dizer o que ela é como música. Então, a gente quer que ela diga alguma coisa, e isso que é o que ele diz que é engraçado, pode ser perigoso, mas é muito tentador, e o que o Gilberto fez com, acho que nós todos, foi provocação, com aquele jeitinho falando baixinho, de um modo discreto, mas ele sempre provocou a gente, né, de alguma maneira. Tanto é que estamos aqui, nós tentando falar alguma coisa sobre ele, né. Então, eu passo ao Renato novamente, e depois vocês vão seguindo, se precisar fazer algum comentário, assim, de alguns segundos, né? E o Valdemir, que está aqui nos bastidores, operando, né, a transmissão, a gente já agradece antecipadamente aqui, antes de concluir, e eu concluo a minha parte. Heloísa, a Rosana está mandando um recado dizendo que podemos ir até 18h10. Até as 18h10. Que com esses 10 minutos de atraso não tem problema. Ela está insistindo. Mas não vai mudar muita coisa, não, porque nós temos 22 minutos de música e agora são 40 minutos de transmissão, mas, de qualquer forma... Melhor, né? Então, como eu disse no começo, o Prelúdio para piano número 1 é de 1945. É a obra que Gilberto Mendes considerou que poderia ser apontada como a primeira peça que ele escreveu. Isso historicamente é importante, eu acho, porque, obviamente, ele escreveu outras coisas anteriores, mas não deixou que ninguém conhecesse essas obras, essas peças, o que quer que tenham sido, ele considerou como exercícios e não sobreviveram até nós. É o que nós vamos ouvir no começo.
Eu já vou falar imediatamente sobre a outra peça, por causa do nosso tempo e para agilizar a coisa. De uma comprometida com uma outra estética completamente diferente, é essa peça para piano número 15, que já aponta para aquilo que o próprio Gilberto Mendes vai considerar que seria ele ser um velho da Neue Musik. O que vai resultar lá bem mais para frente, já nos anos 80, de composições que ele considera interagindo, reagindo com a Neue Musik, já estão intrínsecas dentro desta peça, que na verdade é um grande contraponto a duas vozes, com um monte de inovações, com angulosidades bárbaras de melodia, mas que são melodias independentes, como se fosse uma invenção a duas vozes de Bach. Então, a gente passa a seguir para Lagoa. Lembrando que Lagoa é aquela música que eu estava falando, que a introdução não existia, mas que a gente achou tão bonita o acompanhamento, que acabou o acompanhamento sendo colocado antes e virando uma introdução. Então, ficou muito bonito. E aí, Passantes é uma música que o Gilberto dedicou a nós, né, o Zito e eu, Joaquim Abreu, nosso duo Materiales, e dedicou, não, ele fez para a gente pediu para ele uma música e tivemos a honra de receber essa música. Então, as duas vão ser tocadas na sequência. A primeira música estou sendo acompanhada pela grande pianista Dana Rado.
Um homem com seu cão. Um homem com seu cão. Atravessa a rua. Atrás das árvores, um homem de casaco. O que permanece dele em mim, que atravessa a rua para comprar pão? Muito bem, parabéns. Agora vamos para Istambul e cada um pegue seu pentinho. Passantes, eu queria só falar que Passantes é uma das últimas obras do Gilberto. É de 2016.
Existem 2 finais para essa música. Ele estava indeciso. A gente fez o primeiro, que foi gravado. E depois ele pediu para que a gente tocasse em concerto esse segundo final. Aqui é o teatro musical daquela pausa que eu falei. O nome da peça é Pente de Istambul, porque era um pente que o Gilberto sempre perdia e a mulher dele achava. É um pente que ele tinha comprado em Istambul. Nós construímos, a Cibele, mulher do Tarsha, construiu um pente enorme, cheio de cravejados, né? Um pente assim de 1,5 metro de comprimento, e a gente passava no cabelo, depois o outro roubava enciumado assim o pente e penteava, e daí a música continuava. E no final era o contrário, o Tarsha penteava, agradecendo a plateia, eu ia e pegava o pente dele e me penteava. Era mais uma cena para confirmar todo esse diálogo entre música estritamente serial e caribenha e turca, essa coisa que caracterizava muito a música do Gilberto desse período dos anos 90, né? Espero que vocês tenham curtido, é isso aí. Então, muito bem, tinha muito foxtrot, né? E numa das entrevistas, em vários lugares, ele fala que ele queria ser Tommy Dorsey. Ele adorava o Tommy Dorsey e queria tocar como ele. E acabou virando outra coisa, não menos importante, né? Mas não, que ótimo. Tem uma citação de um solo que é Milt Jackson pura, assim, ele adorava o Modern Jazz Quartet. Enfim, muito legal tudo isso. E a maneira como ele explorava essas colagens, né? Bom, infelizmente a gente não tem tempo para falar mais, mas é extremamente pertinente pensar alguém como era vinculado ao Partidão, que gostando de música, né, estadunidense, né? Do eixo do mal, ou coisas assim, como é que os colegas dele do outro lado do Partidão deviam entender esse tipo de coisa. Mas, por não mais tempo, vamos falar de poemas, poenossos, poeseus, poessuas da Flor, e passo para a Lolô, que encerra aqui nosso encontro de hoje. O poema foi minha, foi meu, foi seu, foi de nós. Ele fez, assim, ele se encantou com o poema. Achou ele muito lindinho. Então, até achou que parecia música, como que chama? As modinhas imperiais cariocas. Então, é tudo assim, engraçadíssimo o que ele pensa, né? E constrói uma coisa muito linda. Mas é considerada uma das suas canções cênicas. Ele exige, tem uma bula bem complicadinha, quer dizer, bem complicadinha, bem explicadinha, que ele explica como ele gostaria que fosse encenada. Ela tem 2 versões, como eu falei, a de piano, ele pede para colocar um copo em cima do piano, que o pianista não gosta, a gente põe numa mesinha, né, uma flor, e o cantor começa a cantar a moda de Orlando Silva, como ele queria que fosse, com toda aquela... que eu não consegui... Eu fiz, ele mandou parar, porque não dava. Então, o que ele... A encenação é essa. O cantor se debruça ao piano, fica cantando o lararará, lararará, para o pianista, bem assim, né? Depois ele vai se afastando, vai cantando, e quando termina, ele pega a flor e joga para o público. Aí termina essa, que ele diz que é uma valsinha também, pode ser uma valsinha, pode ser uma modinha imperial, é uma graça. Então, é isso que importa. Então, vamos ouvir essa peça que foi gravada no 90 anos. Não foi. Nós fizemos no disco do As Viva, né? Vozes, chama Música Nova para Vozes. E que, nesse CD, os 4 compositores
mais importantes desse movimento era Gilberto Almeida Prado, o Roberto Martins e Gilmano Vaz. Então, esse CD são 2 CDs que compreendem isso aí, obrigada. Isso aí que compreende essa coletânea, e que eu tive a honra de trabalhar com outros colegas de uma maneira muito bonita. Então, agora vamos ouvir o que eu consegui fazer com Ulisses sem a flor e sem o copo. Bom, nós estamos praticamente encerrando, e uma coisa que a gente não pode deixar de dizer também é que essas fotos belas e sinceras, né, que são espontâneas, o Gilberto sempre apoiava a gente, né? Ele sempre aparecia nos eventos. Esse evento que eu organizo desde 2005, que os Encontros de Música e Mídia, no primeiro ele estava lá, na abertura, e depois ele apareceu em todas as vezes que ele podia, né? Então, ele dá frequentemente, a não ser que comece algum problema mais sério, uma crise de asma ou coisa assim, ele estava sempre prestigiando a gente, né? Sempre. Sempre por perto, sempre dando apoio, e às vezes dando umas cutucadinhas também, né? Eu não sei se, pelo nosso horário aqui marcado no aplicativo, nós encerramos, mas eu acho que aqui o Valdemir, na técnica, ele está fazendo a passagem de alguma coisa, e se os colegas quiserem acrescentar alguma fala a mais, né? Por favor, Zito. Eu queria reforçar esse lado do Gilberto como grande embaixador da música contemporânea brasileira. Foram 35, 40, 50 anos, né, de Festival Música Nova, um intercâmbio intenso com a Europa, com os Estados Unidos, com o Canadá, e acho que todos nós aqui somos eternamente gratos a ele. Abriu portas para todos, para apresentações no exteriores. Para mim, a minha carreira sem o Festival Música Nova não teria acontecido, e acho que é o caso de todos nós aqui. E esse era o Gilberto, de uma generosidade ímpar, realmente uma pessoa de uma bondade, e um grande compositor e grande ser humano que sempre foi, né?
posso agradecer, porque eu acho que, nessa altura da minha vida, no alto dos meus 82 anos, eu só tenho que agradecer os 50 anos que eu vivi perto do Gilberto. Então, estamos aqui juntos e emocionados com tudo que aconteceu, e ele tem uma importância muito grande na minha vida profissional, na minha vida familiar, que foi ele que impulsionou o Guga para frente. Então, isso para mim não tem preço. Eu só tenho que agradecer a todos vocês e ao Hespérides de ter me aguentado esses 18 anos como matriarca. Viu? Só agradecimento a todos, a todos, a todos. Um beijo imenso. E, se Deus quiser, vamos continuar. Eu pretendo, não sei como é que vai ficar agora, mas eu pretendo, tá bom? Um grande beijo, obrigada a todos vocês. Rosana, você já sabe de todo o meu amor. A Elô, todo mundo, Andréia, minha grande concorrente. Ai, 2 sopranos, que horror, meu Deus. Não, foi sempre uma paz, não foi, André? Renato, amigo querido Zito, que me deu tantas oportunidades de fazer coisas bonitas para a sua profissão. Tá bom? Beijos a todos e muito obrigada. Então, já é boa noite. Né? André e Renato, querem falar algo? Para deixar a dama encerrar, eu falo uma palavrinha. Acho que nós 5 que estamos aqui, neste momento, na tela juntos, né? Cada um de nós tem uma sensação de não ter falado várias coisas sobre a obra, sobre a personalidade, sobre o professor que ele foi, que eu estava me lembrando que eu não mencionei isso, né? E até a Heloísa Valente tinha falado sobre as minhas viagens de São Paulo para Santos em 1991, quando ele era meu professor. Cada um de nós, certamente, tem muito que não falou sobre Gilberto, porque Gilberto Mendes foi uma espécie de universo que abarcou muitas coisas, muitos interesses, muitos tipos de estéticas, muitos tipos de procedimentos, muita técnica diferente, muitas coisas, e um ser humano muito abundante. E acho que esta é a palavra que me deixa, se eu falo isto, me deixa consolado de eu não ter falado tantas outras coisas. Obrigado a vocês, obrigado por eu ter podido participar disso tão bonito. É uma odisseia mesmo. Opa! Bom, é isso mesmo, Renato. Aquela sensação de que o que era importante, que tinha tanta coisa para dizer do Gilberto e não dá tempo, né? Eu só agradeço estar aqui e estar nesse grupo seleto de amigos e influenciados e tudo pelo Gilberto maravilhoso, que é um mar, né, de variedade de coisas diferentes, de interesses. E, bom, nem posso começar nenhum assunto, infelizmente, fico por aqui. Um abraço. Bem, eu tenho que encerrar. Felizmente, o aplicativo não nos cortou e tivemos a oportunidade de mostrar as peças inteiras. Eu acho que mais importante, né, que a gente tem a dizer do Gilberto, que o quanto ele foi generoso, o quanto ele é, né, porque como se ele não tivesse morrido, né, e ele está sempre entre nós, fazendo nós, ao contrário de muitas situações, ele faz com que as pessoas se encontrem e virem amigas entre si. É impressionante esse poder. Essas pessoas que eu mencionei, a Carla Delgado, a Terezinha Prada, são minhas irmãs, que ele também disse que eram minhas irmãs e são de uma outra maneira, né? E também, vamos só reconhecer que você, Lolo, por exemplo, também foi importante para ele, assim como a Eliane. Sem a Eliane, eu não sei se ele já tinha morrido muito mais cedo, né? Então, ele também teve a felicidade de se juntar com pessoas que foram boas para ele, né? Então, como dizem que o amor volta e rebate, né? Algumas teorias meio orientais falam isso. Vamos acreditar que seja verdade, e a gente sabe que é um outro conceito, um concerto que segue a este. Mais uma vez agradeço a Rosana pela curadoria impecável,
pela oportunidade de nos reunir aqui hoje, no dia de hoje, e eu espero que este vídeo fique armazenado para os que os interessados na obra de Gilberto possam consultar posteriormente e outros trabalhos, tá bem? Então, um feliz domingo, uma feliz semana a todos e até uma próxima.